Um amigo aqui do canal fez uma pergunta interessante e que merece um estudo mais aprofundado. Ele perguntou o seguinte: Ok, mas se eu for um soldado do exército e tirar a vida de alguém, eu vou pro céu. Olá, o meu nome é Luiz Dias e você está assistindo a mais um vídeo aqui do canal Tirando Dúvidas. Para entender alguns questionamentos, a gente precisa se aprofundar não só no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento. Ou seja, qualquer questionamento que você possa ter a respeito do céu, a respeito das coisas de Deus, aprender mais de Deus, para termos até mesmo boa vivência, a gente precisa de usar todo o contexto bíblico. E alguns questionamentos não pode ser explicado apenas em um simples versículo da Bíblia, mas tem que ter as confirmações. E para responder essa pergunta, vamos começar conversando a respeito da lei. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Quando o Senhor Jesus Cristo está ensinando e diz que não veio para abolir a lei, mas para cumprir, muitas pessoas equivocadamente pega esse versículo para dizer que Jesus já cumpriu toda a lei e que nós não precisamos mais se preocupar com a lei. E o próprio versículo contradiz essa tese, porque Jesus não veio para abolir, mas cumprir. E ele cumpriu a lei. Não quer dizer que nós não temos que cumprir a lei. E ele também disse, enquanto existir céus e terra, que a lei continua valendo. Tudo isso dentro do mesmo versículo que muitos usam para abolir a lei. Entendemos então que a lei nunca foi abolida por Jesus, apesar de ele ser o único que conseguiu cumprir toda a lei. Lembrando que essa explicação não tem a ver com graça e salvação, pois se dependêssemos de cumprir a lei para sermos salvos, logicamente que não iríamos ser salvos, pois somos incapazes de cumprir a lei. Mas dizer que a lei não vale nada para a gente também é ignorância. Agora que entendemos que a lei nunca foi abolida, tampouco os 10 mandamentos. Não matarás. Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Pois bem, se o mandamento diz não matarás, você não deve matar. Então quer dizer que sendo um soldado ou não sendo um soldado, você não deve matar. Podemos observar o seguinte, que em caso de autodefesa, e você porventura venha tirar uma vida, a Bíblia diz a respeito dessa situação o seguinte: Quem ferir um homem e o matar terá que ser executado. Todavia, se não fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei um lugar para onde poderá fugir. Êxodo, capítulo 21, versículo 12 e 13. convenhamos que no Velho Testamento, quando Deus tinha um povo único e separado, que era o povo de Israel, e para defender este povo, o restante da humanidade, que era considerado gentil, povo não de Deus e idólatra, constantemente atacava o povo de Deus. E o povo de Deus, para se defender, Deus, para defender o seu povo, levantava homens valentes para matar aquelas pessoas, guerrear contra nações para poder se defender. E isso era válido aos olhos do Senhor naquele tempo. A gente tenta evitar a fusão
de Novo Testamento e Velho Testamento com relação a isso, porque quando o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, todos os judeus da época estavam esperando o Messias, o Salvador, numa época muito difícil para Israel, onde Israel vivia sob o jugo da nação romana. E quando Jesus veio ao mundo e que multidões aglomeravam em sua volta, entendendo eles que aquele era sim o rei dos judeus, Jesus trouxe, de certa forma, uma decepção, porque Jesus dizia que sim, era rei dos judeus, mas não daquele mundo, e sim do céu. E Jesus começou a separar também o gentil, povo que não era separado de Deus. Jesus veio para toda a humanidade, atrapalhando e embaralhando, não tendo mais assim a ideia de sair em guerra, sendo que o povo de Deus agora com Cristo Jesus era todo o mundo o que o aceitasse. É complicado dizer, mas quando o Senhor Jesus Cristo teve ao mundo e que os cristãos começou a se multiplicar, houve uma certa um certo temor da parte da lei da época, do povo dominadores, porque temia um agrupamento grande de pessoas que pudesse se revoltar e ir em guerra e tomar e dominar, sendo esses cristãos, sendo que não era o objetivo de Jesus mais fazer isso, e sim salvar essas pessoas por reino do céu. Tanto é que essas pessoas eram capturadas e mortas para evitar a propagação, o crescimento. E eles não tinham um espírito vingador, um espírito de guerra, não mais. A pergunta é, você quer entrar no exército para proteger e servir? Você quer ser um policial para segurança das pessoas? Ou você quer entrar no exército porque você tem um espírito sanguinário, autoritário e quer simplesmente colocar o terror? Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. E a imagem de Deus foi o homem criado. Gênesis 9, versículos. A respeito de um soldado que faz essa pergunta a um profeta, o maior profeta da Bíblia, João Batista. João Batista diz o seguinte: Então, alguns soldados lhe perguntaram: E nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: Não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com seu salário. Não é pecado ser soldado. E sim, é possível você ser um defensor da justiça sem precisar tirar a vida de ninguém. E como diz o versículo que já lemos anteriormente, Deus se encarregará de te colocar em um lugar seguro, se porventura, por defender a sua família, por defender alguém, você não ter tido outra escolha, porque Deus vai sim sempre te dar uma escolha, tirar a vida de alguém. Mas é bom colocar em consideração todos os versículos bíblicos, porque a Bíblia diz para a gente deixar os mortos sepultarem os seus mortos. Foi Jesus que ensinou. E também disse Jesus: Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Mateus, capítulo 26, versículos 51 e 52.
Antes de encerrarmos esse vídeo, quero compartilhar com vocês algo que aconteceu na minha vida. Numa ocasião, uma madrugada, a minha esposa me acorda dizendo que tinha alguém no quintal. Eu levanto e percebo que pode sim ter alguém no quintal. E eu não tinha nenhuma arma, nada para me defender. E eu peguei uma faca de cozinha. Mas antes de abrir a porta e de procurar se tinha realmente alguém no quintal, eu orei a Deus, disse para o Senhor que evitasse qualquer tipo de agressividade da minha parte com alguém ou de alguém comigo, pois não é meu desejo ferir ninguém. Quando de repente, pela janela, a gente viu que alguma coisa pulou o muro para fora. E a gente abriu a porta e não tinha ninguém dentro do quintal. E não levou nada. Até hoje eu penso que pode ter sido um gato. A esposa não, acredita que sim, era uma pessoa. De qualquer forma, Deus nos deu o livramento. E é assim que a gente tem que fazer. Antes de agredir uma pessoa fisicamente, se de fato for necessário, e Deus nos der tempo para isso, oremos ao Senhor, pedimos a Ele o livramento e Ele nos livra. Amém? É porque um dia eu estava sonhando em entrar para o exército. Como aqui o nosso amigo, se você tem uma pergunta e que as pessoas não foi muito bem claro ao responder e você ainda continua em dúvida, coloque aqui nos comentários. Vamos fazer um vídeo com a sua pergunta. Amém? Que Deus continue abençoando você e sua família, em nome de Jesus.